Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 45 da trilha de UES do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos usar DAOs na prática, os Data Access Objects, essa maravilha aí para nós fazermos acesso a dados. Vamos lá? Pessoal, vamos logar no meu sistema e vamos recapitular um pouquinho da situação que a gente tem aqui, né? No nosso Carros, a gente tem aqui o nosso botão para ativar e desativar carro. Então eu vou desativar esse meu carro, vai perguntar se eu quero desativar, quero, meu carro está inativo. Se eu ativar meu carro, ele volta a ativar esse carro aí para mim, beleza? Vou pegar esse aqui, ó, vou desativar, quero continuar, ele desativou. Beleza? Então esta funcionalidade de ativar e desativar carro, ela está implementada aqui na nossa entidade de carros. A gente já fez isso. Se você não sabe, caiu de paraquedas aqui, dá uma olhada neste vídeo aqui que eu te explico direitinho como a gente fez. Beleza? Só que tem um problema, né? A gente fez tudo isso dentro da própria entidade. Qual é esse problema? Pessoal, vejam bem, o nosso método possui reservas agora, ele está fazendo um select aqui na minha tabela de reservas. Só que eu estou na entidade de carros. Poxa, eu estou fazendo a partir de uma entidade, select numa outra entidade para obter um valor. Isso não é muito legal, né? Para fazer testes disso aqui no futuro eu estou ferrado, né? Eu estou enrolado. O legal é a gente usar de um artifício lindo, que são os DAOs, os Data Access Objects. Vamos fazer isso? Se você não sabe o que é um DAO, como se cria um DAO aqui, dá uma olhadinha neste vídeo aqui, que eu te explico direitinho como a gente faz para criar um DAO, e é o que a gente vai fazer agora, criar um DAO para o nosso carro, nosso reservas, na verdade. Legal? Vejam bem, o nosso select ele é feito em reservas. Bacana, então a gente vai lá criar um DAO de reservas. Legal? Vamos adicionar aqui uma nova classe. Essa minha classe ela vai se chamar o quê? Reservas, reservas.dao.cs. Vamos lá, tá aqui o meu reservas DAO CS. E ela vai ser o quê? Uma public partial class reservas DAO, né? Lembra, o nosso reservas properties aqui, ele implementa aqui um reservas DAO e a gente está fazendo exatamente aqui um public class reservas DAO. Bacana. Ok, com isso nós podemos aqui implementar o nosso método de possuir reserva agora, para verificar se ele tem uma reserva ativa. Só que a gente vai um pouquinho mais além. Nós vamos aqui, pessoal, criar uma interface e reservas DAO. E a gente vai declarar um método nela e a gente vai implementar um método nessa interface. Por quê? Porque isso vai facilitar e muito no futuro os nossos mocks. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu vou criar aqui uma public partial interface. E o nome dessa minha interface é iReservasDAO. Essa public partial interface, a gente olha aqui, ó, iReservasDAO, inclusive meu properties tem, ela é uma parcial dessa aqui também. Então, quando eu compilar, vira um único arquivo com todo o conteúdo lá dentro, certo? É só para a gente complementar. Então, eu estou trazendo essa public partial class para cá. E aí, eu vou implementar aqui dentro, pessoal, um método. O meu método que é um bool. Existe reserva agora para quem? Para um handle de um carro. Esse handle aqui, control ponto, a gente precisa usar o Banner Tecnologia Common. Vamos pensar um pouco? O que eu vou fazer aqui é exatamente o que este método possui reservas agora faz. Só que a gente vai migrar ele da entidade de carros para a nossa entidade de reservas. Legal? Reservas DAO no caso. Pensa bem, aqui no carros eu já tenho o handle do carro atual, certo? Que está aqui, eu injeto ele aqui no meu thisHandle. Só que lá na reservas eu não tenho este handle, eu tenho que passar como parâmetro. Então a gente está passando ele aqui, o handle do carro. Legal? Então eu tenho o meu existe reserva aqui agora como um método, uma assinatura de um método declarado nessa minha interface. E o meu reservas DAO, ele precisa fazer o quê? Implementar essa meu iReservas DAO. Então ele vai implementar essa interface. Legal? Com isso, gente, nós vamos aqui fazer o nosso método. Até ele não reclamou aqui, né? Porque ele está pensando ainda lá, mas daqui a pouco ele vai chiar. Então o que vai acontecer? Eu tenho que ter esse método aqui implementado. Então olha só, vou implementar ele aqui.
public bool, existe reserva agora, e aí ele vai retornar para mim um boolean, né? Ele vai retornar um boolean aqui. Vamos só fazer um teste que eu quero mostrar a importância disso aqui para vocês. Return true. Mas aqui, pessoal, eu vou fazer select, aquela monte de coisa, né? Vou fazer uma série de coisas aqui dentro. Bacana. Para o meu DAO vai funcionar. No dia que eu for fazer um teste, o que a gente vai fazer? A gente pode criar uma classe qualquer. Deixa eu até botar um comentário aqui. A gente pode criar uma classe qualquer. Vou simular rapidinho aqui, só para mostrar para vocês a importância desse reservas DAO aqui, tá? Vamos supor que eu vou criar aqui uma nova classe, que vai ser o meu DAO mock com reserva. Eu quero criar um DAO fake, que é o meu mock, que eu vou injetar lá no meu teste, que vai simular o meu banco de dados. Então, olha só, DAO mock com reserva. Beleza? Então, olha só, public class DAO mock com reserva, só que veja bem uma coisa aqui. Hoje, o meu reservas DAO, ele implementa um método aqui, tá bom? E este mock aqui, ele vai ter que implementar aquela minha interface e reservas DAO. Quando eu faço isso, ele vai reinar, Ctrl ponto, porque eu preciso implementar a minha interface. E aí ele vai implementar toda a interface. Percebam que esses métodos count many, isso já está todo na interface que o BEF nos entrega. O que a gente tem de novo aqui, ó, Ctrl F, existe. Então aqui, ó, existe reserva agora. Então vamos imaginar que esse meu mock, ele é o com reserva. Então o que este meu método precisa fazer é return true. Por quê? Gente, eu não preciso para o teste ter o meu banco de dados, fazer a consulta. Eu moco return true. Legal? Eu não preciso ter o meu banco de dados. Eu preciso ter o método que retorna aquilo que o banco de dados retornaria. Não se preocupa que na trilha de teste a gente vai falar bastante disso, tá? Mas veja bem, aqui eu estou retornando true para esse mock. Legal. Aqui eu preciso ter os meus selects, eu vou ter o meu select, o meu criteria, sei lá o que eu vou usar. Então, neste cara, que é o original, eu dependo do banco de dados. Mas num teste eu não dependo. Então, na hora de testar, eu não vou criar uma instância deste reservas DAO aqui. Eu vou criar uma instância desse meu DAO de mock, que faz um fake neste método e vai sempre retornar true. Mas aí eu estou testando não a consulta ao banco de dados, obviamente, mas o comportamento que esse método teria ao receber uma reserva como true. Legal? Não se preocupa que no futuro a gente fala disso. Eu só queria mostrar para vocês a importância de se fazer declarando as interfaces. Tá bom? De toda forma, vamos pegar esse mock fake aqui, deixa ele lá para o futuro, vamos apagar ele e vamos seguir o nosso barco. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso método existe reserva, que a gente tem que implementar ele para consultar a nossa reserva. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que a gente faz aqui no nosso posto de reserva agora, só que a gente vai fazer uma adaptação para melhorar isso aqui. Legal? Primeira coisa é ver se dizer que um result aqui é false. Beleza. Então, aqui eu tenho um bool result. Result igual a false. Bacana. Depois, pessoal, o que a gente faz? Nós fazemos aqui uma query. E essa query a gente faz um select no reservas. Só que aqui eu já estou em reservas. Então a gente vai usar uma coisa mais inteligente. A gente vai usar um criteria. Legal? Então a gente vai criar aqui um critério de seleção. Então, criteria. Esse meu criteria, ele vai ser o quê? Um new criteria. E aí eu vou, então, escrever aqui a string que vai compor o meu critério. Qual é a string que a gente tem aqui? Qual é a consulta? Select, count, Mas o que eu quero é a minha condição, porque lembra, eu estou com um critério de seleção. E é isso que a gente vai usar. R.carro não vai ser mais R.carro, vai ser o quê? A.carro, porque o A é o alias padrão aqui no S. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha neste vídeo aqui quando a gente falou lá de critério de seleção e eu expliquei o relacionamento entre esse A, esse alias aí. Então o meu A.carro, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual a 2 pontos carro. Esse 2 pontos carro, ele vai ser um
parâmetro que eu vou injetar aqui dentro. Injetar não, que eu vou adicionar. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? Além do mais, eu tenho uma outra condição, que é o meu end. End o quê? Se nós olharmos aqui, o @hoje, between rdata início e rdata fim. Beleza? Então, o meu @hoje, legal, eles têm que estar between o quê? A.data início and ponto data fim, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, só que aqui eu usei o apelido que eu dei para minha consulta em reservas e lá eu estou usando a própria tabela, usando o alias dela, que é o nosso A. R, data início, R, data fim, A, data início, A, data fim. Este é o meu critério de seleção. Perfeito! Feito isso, pessoal, a gente vai adicionar o nosso parâmetro aqui. Então, o meu parâmetro, eu vou fazer o quê? Criteria, critéria.parameters.add. Qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro é carro. E qual é o valor que eu tenho que passar para ele? O valor que veio no meu handle, carro. Gente, parameters são muito mais inteligentes do que a gente fazer isso aqui, né? Eu colocar aqui, concatenar com uma variável aqui no meio e concatenar a minha string e seguir. Por quê? Porque eu concatenando strings em SQL, eu abro brecha para o cara fazer SQL injection. E aí ele pode fazer coisas bizarras no meu banco de dados. E com parâmetros a gente evita tudo isso, né? Então não vai ter como fazer SQL injection. Eu passo o parâmetro que tem que ser e fim de contas. Então, ele vai adicionar aqui o meu parâmetro carro. Feito isso, a gente já tem tudo, já tem o critério de seleção pronto. Agora, eu vou pedir, então, para consultar os meus registros. E eu já vou fazer o seguinte, o meu result, que é o meu booleano, ele vai receber o meu getMany. GetMany de quem? Get vários, né? Da entidade de reservas, porque eu estou aqui no meu DAO de reservas. Então, getMany de quem? De um critério que eu acabei de criar. E aí eu vou passar, então, o meu criteria no meu getMany. Então, ele vai retornar para mim todas as reservas que atendem à condição de ter um carro com a data de hoje entre a data de início e a data de fim. Beleza, só que o meu result, ele é booleano. E o meu criteria, ele vai ser uma lista de um resultado. Poxa, vamos melhorar isso aqui? Eu posso, ao invés de só trazer isso aqui, eu vou contar. Então, eu vou contar quantos registros tem. Mas, poxa, contando eu vou ter inteiros. Haha! Mas só que esse inteiro, se ele for maior do que 0, significa que tem reservas. É a mesma lógica que a gente fez aqui. Só que aqui eu fazia o execute da minha query, verificava se tinha valores no dado. Se tivesse, eu fazia o mesmo, pegava o inteiro, verificava se tinha mais e retornava esse cara. Agora, a gente simplesmente vai verificar o seguinte. Conta. Essa contagem é maior do que 0? Este resultado é o valor do meu result. Porque se ele contou 3, 3 é maior do que 0? É, então tem reserva ativa. Se ele contou 0, 0 é maior do que 0? Não, então não tem reserva ativa. Beleza, feito isso, a gente simplesmente faz um return do meu result. E agora a gente isolou o nosso método para consultas aqui no nosso reservas DAO. Bacana? Agora, vamos mudar um pouquinho. A gente vem aqui para o nosso carro e este método de possui reservas agora, a gente não precisa mais dele. Ele morreu na casca. Então, Ctrl+K+C para eu comentar este método aqui. Morreu, não preciso mais. Por quê? Porque a gente vai usar a implementação que nós criamos lá no DAO. Beleza. Aqui o meu método desativar está chiando, porque não existe mais o possui reservas agora. Pessoal, eu também vou fazer uma outra coisinha aqui, tá? Eu vou pegar esse método que está aqui, ó, e eu vou copiar ele. Ctrl+C e eu vou colar ele aqui, Ctrl+V. Por quê? Porque a primeira parte aqui em cima eu vou comentar, tá? Só para a gente ter um histórico de evolução. Ctrl+K+C, porque daqui a algum tempo você vai voltar aqui, vai ter um método, uma lembrança, né? Este método desativar do passado chamava este método aqui que está comentado. Agora, este desativar aqui, ele não vai mais chamar esse cara, ele vai passar a chamar o DAO. Então, para chamar um DAO, eu vou criar aqui o meu objeto, var reservas DAO é igual ao quê? Reservas DAO.create instance. Eu crio uma instância do meu DAO. Lembra, eu nunca posso usar new para instâncias de objetos. Então, eu crio uma instância. Agora, de posse dessa instância, eu vou fazer o quê? Trocar aqui pelo meu reservas DAO. Existe reserva agora?
Existe reserva agora para quem? Para um carro. Onde é que está esse carro? This.handle. O handle atual, porque eu estou em carros, pessoal, veja bem, eu estou na entidade de carros aqui. Este meu handle é o handle que eu quero consultar lá. Então, se tem reserva agora, lance exceção. Se não, ele vai estar ativo bonitinho. Se não, blá, 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 o resto segue igual. O meu método ativar, não preciso mexer nada, porque simplesmente ele verifica o ativo da própria entidade de carros. Vejam bem, o domínio desses atributos aqui estão no carros, mas o domínio dos atributos lá do meu reserva pertencem aqui à minha reserva. E aí, será que isso vai funcionar? Vamos testar? Para testar eu preciso buildar. Para buildar, preciso matar o meu provider. Legal? Vou rebuildar esta minha DLL. Vamos ver se ele vai buildar com sucesso aqui. Atenção, buildou, tudo bonitinho. Teoricamente o nosso código está ok. E agora a gente vai entrar de novo aqui, né? Aquela velha história. Não sai daí que eu já volto. Me espera. Voltamos, pessoal. Está aqui, já cheguei novamente no meu cadastro de carros, né? E se tudo deu certo, ao clicar aqui eu vou ter que desativar esse carro. Lembra, eu não preciso limpar caches, não preciso fazer nada, porque eu mudei a DLL, já está tudo associado, né? Ele vai executar o código novo daquela DLL que foi buildada. Então vamos lá. Deseja realmente desativar? Sim, desativou. Vamos dar uma olhadinha no registro, verificar se ele botou a data atual lá dentro, como a data de desativar. 453, 453, sensacional. Agora, para a gente ativar, não tem problema, porque o ativar a gente não mexeu, então a gente tem o mesmo comportamento no nosso sistema agora, só que usando DAOs. A gente fez o uso de DAOs para fazer isso, e no futuro, para a gente fazer testes, isso aqui vai ser uma coisa muito legal. Não se preocupa se você não conseguiu pegar esse código direito. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link lá para o GitHub da Banner, onde eu coloco esse código todo lá para você dar uma olhadinha. E se você gostou desse vídeo, galera, lacra o dedo no joinha. Vamos ajudar o canal? Deixa seu comentário aqui embaixo, diz para mim o que você está achando desse treinamento. E compartilha. Vamos ensinar isso aqui para o mundo inteiro? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!